episódio de hoje é TEA no contexto escolar. O número de alunos com transtorno do espectro autista matriculados em escolas brasileiras tem crescido significativamente nos últimos anos. Em 2017, eram cerca de 77 mil. Esse número aumentou para quase 300 mil em 2021, subindo para aproximadamente 405 mil em 2022 e 607 mil em 2023. Apesar desse avanço na inclusão escolar, ainda há desafios significativos a serem enfrentados. Muitos professores relatam dificuldades em adaptar atividades e manter a rotina na sala de aula para atender às necessidades específicas dos alunos autistas. Além disso, a falta de recursos adequados e a formação específica para educadores compromete a eficácia da inclusão. Atualmente, apenas 36% das escolas que possuem salas de recursos multifuncionais receberam recursos para atender alunos com TEA, com meta de aumentar esse percentual para 72%. Esses são dados oficiais do governo federal. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Pirar. Se você ainda não conhece o nosso programa, ele é um programa relacionado a assuntos voltados para a saúde mental, bem-estar e qualidade de vida e outros assuntos também aí relacionados à psicologia. E hoje a gente trouxe uma convidada para lá de especial, que é a nossa querida Fabiana Burgos. Eu vou até ler um pouquinho aqui para vocês, porque tem tanta coisa que essa super mulher faz que não dá para a gente deixar passar batido, né? A Fabiana, além de ser uma mãe atípica com filho no TEA, tem como formação inicial a licenciatura em Ciências e Química e mestrado em Ensino. Posteriormente, teve a oportunidade de se especializar em Educação Especial, com ênfase em transtornos globais do desenvolvimento, isso inclui o autismo. E até mesmo durante essa especialização, a Fabiana ingressou em outra especialização, que foi a Psicopedagogia Clínica e Institucional. Na mesma época, iniciou sua trajetória profissional atual fazendo orientações a famílias atípicas, em parceria com a doutora Raquel Delmonte, psiquiatra, em relação às leis existentes e inclusão escolar, para que essas famílias pudessem correr atrás de seus direitos. Ao mesmo tempo, também começou a atender crianças na psicopedagogia clínica, o que faz até hoje auxiliando no processo do diagnóstico, bem como fazendo encaminhamentos e acompanhando a inclusão escolar das mesmas. E, além de tudo isso, mais isso, Fabiana trabalha como mediadora escolar, ela vai falar um pouquinho disso para a gente hoje, fazendo atendimentos em escolas, onde ela orienta a equipe pedagógica com relação às adaptações escolares e de forma individualizada para cada criança que é atendida na clínica multidisciplinar onde trabalha. Fabiana, seja muito bem-vinda, minha querida. Como que você está? Que bom ter aqui hoje você no nosso programa, falando de assunto tão relevante, né? Incluindo até, Fabiana foi, assim, muito, muito espetacular na minha vida, na época que eu precisei do apoio dela. Na questão de mediação escolar, tanto para um quanto para o outro. Já cheguei a falar aqui para vocês que eu sou mãe atípica de 2 filhos autistas, né? E eu queria aí, Fabiana, que você contasse para a gente um pouquinho sobre quem você é, sobre a sua trajetória. Como é que você chegou até aqui nisso tudo que a gente contou de você? Oi, Kátia. Eu agradeço muito o convite e eu sempre gosto de falar sobre TEA, né? Eu estou sempre falando sobre TEA porque eu tive uma experiência não muito boa, né? Meu filho já está com 22 anos. A minha filha, nós descobrimos faz 3 anos que ela é TDAH. Então, assim, são novas descobertas que meio que chacoalha um pouco, né, a nossa vida. Sim, com certeza. Quando a gente se conheceu, ele tinha acabado de ser diagnosticado, né? Ele foi diagnosticado em 2011. O início do processo começou em 2010 e foi bem difícil porque é um TEA com superdotação e aí a gente tem uma série de dificuldades extras, vamos dizer assim, né? Sim, e um pacote completo, né, Fabiana? Isso.
Então, quando a gente se conheceu, a gente montou o primeiro fórum de autismo de Campinas, né? A gente se conheceu primeiramente num café. E a café. Fabiana já trouxe assim, gente, estou de saco cheio da escola do meu filho. Vamos montar uma escola? Você lembra? Lembro, né? Não montei uma escola, mas eu dou assessoria para as escolas, eu faço palestras para professores, monto cursos de formação continuada. Mas tudo isso começou com o João. E como é que se deu essa investigação aí, o diagnóstico do João? Como é que isso impactou aí na sua vida pessoal e profissional, Fabiana? E familiar também, primeiro, né? que assim, o João sempre foi muito agitado, então a gente só via ele como um menino levado e agitado e encrenqueiro na escola. Nas escolas, então, na verdade, encrenqueiro foi um pouco depois, mas quando ele era pequeno, as professoras reclamavam muito da hiperatividade que ele apresentava, né? E estava sempre correndo, sempre se colocando em perigo, né? Ele tropeçava em tudo, era terrível. E aí ele, chegando lá para os 10 anos, 9, 10 anos, ele começou que é quando começam as mudanças hormonais, né, mais significativas, pega, né? Ele começou a ficar muito agressivo e ele brigava por tudo na escola. E ele teve uma professora que foi muito boa, foi excelente, que notou alguns sinais e encaminhou ele para a doutora Raquel Del Monde. Sim. Então, eu levei ele para lá, nós levamos praticamente 1 ano para fazer esse diagnóstico, porque as características não são tão evidentes, né? Então, você precisa fazer uma investigação mais detalhada. E aí nós fizemos, né, passamos pelo teste neuropsicológico, mas deu inconclusivo. Então, a gente ficava... Porque, assim, o diagnóstico do autismo, ele vem depois que você excluiu vários outros, né? Então, a gente foi excluindo, né? O TOD, o bipolar, o TDAH, voltava para o autismo, e assim foi. Durou 1 ano. Com isso, ele dava muito trabalho na escola. E eu não conseguia trabalhar, porque eu era professora na época, e eu não podia ficar com o celular. E meu celular tocava constantemente, a cada segundo. Qualquer coisa que acontecesse na escola, eu tinha que ir lá resolver, né? Então, eu comecei a tirar licença, minhas licenças começaram a ser negadas, e foi uma confusão. E aí, eu resolvi que, bom, vou tirar licença, tirei uma licença não remunerada, mas eu vou continuar estudando. Então, foi aí que eu fui fazer, né, a educação especial, para ter um conhecimento mais da questão das leis, e depois eu podia ajudar as famílias, né? Se não fosse essa educação especial que eu fiz na Unesp, eu não ia conseguir orientar, porque foi... não é que eu não era ligada em leis, não é isso, mas especificamente para o autismo era diferente. Sim. E não tinha lei específica. Sim. Era tudo muito geralzona. Muito né? jogadão, né? Jogado. Inclusive, a Lei Berenice Piana... Tinha acabado de sair, né? Em 2012. Sim, né? ela só foi regulamentada no início em 2014. de 2014. 2014. Isso, não, 2014. Por 2 anos. E, em 2013, o meu filho ele foi convidado a se retirar de uma escola. Ai, que dor, gente. A segunda. Ele foi convidado a se retirar da segunda escola, e depois da natação, e, enfim, né, do karatê e do futebol também. Mas, enfim, 2013 ele ficou sem escola. Ele não cursou o 6º ano. Nossa. Né? A escola chegou a me mandar um telegrama dizendo que não tinha mais interesse em renovar a matrícula. Desculpa a dele. pergunta, rede pública ou particular? Particular. Uma escola que, na época, era considerada a mais inclusiva. Ô, Fabiana, então, nesse assunto, existe aí diferença na escola, na rede pública, na rede particular? Como que é? Até eu iria juntar uma outra pergunta aqui para você, né? Essa sua experiência como mãe, todo esse auê que você teve nessa época, isso aí influenciou alguma coisa sobre a visão da educação especial, desenvolvimento infantil, na sua decisão de se especializar
na área do TEA, né? Nessa época Sim. que você estava aí de olho nisso, você tinha um conceito, existe um conceito diferenciado? Porque existe aí, pelo menos, um senso comum que escola pública é mais desleixada, escola particular é melhor, né? E até faço aqui um parêntese, na época que meu filho saiu da escola pública, a gente morava em Sumaré ainda, e ele não tinha outra escola pública para ele frequentar no início de colégio, ele foi para uma escola particular. Gente, na escola pública é que ele teve realmente uma inclusão. O que a gente fala de inclusão? Até os amiguinhos incluírem. Eu precisei ir lá fazer uma palestra de sensibilização com os alunos, e tanto no sexto, sétimo, oitavo ano, ele tinha os famosos anjos, que na dificuldade dele, inclusive até, gente, interessante, porque eles vinham fazer o trabalhinho de grupo em casa, sempre na nossa casa, para poder facilitar. Então, eu tive essa visão de que a escola pública, para o meu filho, foi melhor do que a privada. Tanto é que na privada eu pedi sua ajuda, lembra? Que você me ajudou a adaptar o currículo. De que ano, mais ou menos? Porque as coisas mudaram um pouco, né? E aí eu já não estou falando que mudou no contexto público e privado. Eu estou falando aí ano de 2010 até 2016, isso, mais ou menos, isso, tá? Nessa fase. Como que é para você, Fabiana, isso? Então, ou era? Vamos lá. Então, o João, ele foi convidado a se retirar da segunda escola, mas as duas eram particulares. Particulares, tá. E eu busquei 30 escolas. Eu visitei 30 escolas. Campinas, Paulínia, e nenhuma escola queria ele. Então, ele ficou um ano sem estudar, afastado, com um relatório médico, né, baseado no relatório médico. A escola queria uma garantia de que ele não fosse retornar para a sala de aula. Mesmo afastado, então eu exigi as tarefas, só que assim, em casa, né, sabe aquela coisa que santo de casa não faz milagre? Não mesmo. Então, e aí eu não conseguia fazer tarefa, não tinha por que fazer tarefa com ele. Não tinha por que estudar, porque ele, na concepção dele, escola é onde aprende, é onde faz tarefa. Por que eu tenho que fazer em casa? Eu não estou indo na escola, não tenho que fazer lição. Sim. Né? Então, a gente meio que fingia que ensinava, ele fingia que aprendia, a escola fingia que fazia, e passamos o ano. Quando ele foi para o ano seguinte, no 7º ano, eu fui na Secretaria da Educação, em Paulínia, pessoalmente, falar com a secretária, e ela falou, você vai ter uma vaga. Qual escola você quer? Uia. Olha, isso é interessante. Aí eu falei assim, olha, a escola que tem perto da minha casa seria melhor. Ela falou assim, lá eu acho que vai ser mais complicado, porque a gente tem um projeto de ensino bilíngue em Libras, né? Então, talvez seja um pouco mais complicado. A escola mais próxima da sua casa é essa aqui, o MF. Eu falei, tudo bem. Mas não é um bairro, tal. Nós vamos para essa escola. Conseguiu vaga, né? Conseguimos vaga. Foi difícil o primeiro ano, porque ele estava no período da manhã, e os professores do período da manhã eram muito, assim... sabe, professores mais antigos, né, que tinham hábitos diferenciados, então, assim, brigavam com ele porque ele não escrevia de caneta, mas ele escrevia. Depois ele parou de escrever. Então, assim, foi meio complicado. Mas aí, conhecendo ele, a diretora falou, Fabiana, eu acho que à tarde vai ser legal para ele. Mudamos ele de período, e lá ele se encontrou. Se encontrou e mantém amizade até hoje. Olha com os só. meninos do 8º ano. Né? Ele cursou o 8º e o 9º. Aí, o primeiro ano, resolvi colocar ele numa outra escola particular, mas essa escola era uma escola que eu conhecia e dava assessoria. Não deu certo, também. Eles não abriam mão de nenhuma prática pedagógica para adaptar e porque eles falavam que meu filho era muito... não parecia autista. Porque autismo tem cara, ele não tinha cara de autista, eu né, ouvi gente? muito disso. Sim. E aí, eu tirei ele, levei, eu falei assim, João, para onde você quer ir? Eu quero ir com os meus amigos. João, eles estão numa escola de tempo integral, estadual. Você vai conseguir? Vou.
E Olha foi. só. Ele foi para o primeiro ano, ele cursou o primeiro ano inteiro, foi mais de adaptação. No segundo ano, ele se candidatou a monitor. Olha que legal. Sem me falar, eu fiquei sabendo quando ele foi aprovado, porque eles passam por uma entrevista com o pessoal da diretoria de ensino, né? Ele passou e ele foi aprovado como monitor. E depois disso, só coisas boas, sabe? Só coisas boas. Então, a escola pública foi um ponto assim muito importante na vida do meu filho. Enquanto isso, a Bia, ela estava numa escola particular. O que eu costumo falar é que cada escola tem um perfil, assim como cada criança tem um perfil. Aí a sua outra filha. Minha outra filha. E aí, de repente, a mãe tem 3, 4 filhos e quer colocar tudo na mesma escola para otimizar, né, a coisa. Uma que Gente. 4, 5 filhos são 5 indivíduos e a forma de interpretar as Olha, coisas são a rotina diferentes, fica né? difícil, A rotina mas fica quando a difícil. gente entende a importância disso, a minha irmã, ela tem 3 filhos, um deles é autista. Cada um dos 3 estuda numa escola diferente que ela foi buscar, que tinha mais a ver com a característica de cada um. Sim. Assim. Entre Agora, a terapias... rotina é difícil, né? Levar Então, para uma, levar para outra, levar Então, para mas outra. você sabe, então, eu estava afastada, né? Então, eu me afastei, eu saí do meu trabalho, fui fazer a educação especial, depois aí eu visitava as escolas e falava que eu era educadora especial, estava ali para orientar, meio que torcia o nariz. Aí eu falei assim, então, peraí, deixa eu fazer psicopedagogia, porque está na moda. Aí que você começou indo atrás, né, Aí eu fui para psicopedagogia somente para ter um título, que não é nem uma profissão, não é nem considerada uma profissão no Brasil, mas para ter um título que as escolas aceitavam um pouco melhor as orientações. Porque tudo que eu aprendi foi lá na educação especial, entendeu? Você precisa ter uma especialização em psicopedagogia para poder dizer assim, eu tenho autoridade sobre isso. Isso. E aí eu comecei a trabalhar com isso lá com a doutora Raquel. Ela falou, Fabi, você... Porque, assim, a gente foi uma coisa muito difícil, a medicação para o meu filho, né? Ele tinha reações contrárias do que todo mundo tem, do que da maioria. Porque remédio psicotrópico, cada um reage de uma caixinha de surpresas, exatamente. né? Então, eu, junto com a doutora Raquel, eu estudei muito. A gente tinha que ler artigos e discutia no consultório, né? Ele ia cada 15 dias, cada um mês, sabe, para fazer a consulta, para a gente ver se a gente conseguia uma medicação adequada para ele. Então, eu estudei muito, eu ia a todos os congressos e fóruns, etc., simpósio, o que tinha, eu ia. E sempre com o apoio da doutora Raquel. Então, com a doutora Raquel, eu aprendi muito, né? E aí ela me chamou para orientar algumas famílias com relação a direitos, principalmente dentro das escolas, né? Aí ela montou uma equipe que chamava Núcleo Conexão. Eu fui chamada para trabalhar junto com ela, mas TO e fono. Você trabalhava na clínica psicólogo, nessa época? sim, já? na clínica. Tá, então você dava atendimento às famílias, mas você Lá na também já clínica. estava atendendo as crianças? As crianças, né? Legal. Aí eu comecei a atender as crianças e eu fui me aperfeiçoando. Então, eu não tinha a questão da alfabetização, fui fazer curso para alfabetização. A parte de neurociência, eu estudei bastante neurociência, psicomotricidade infantil, desenvolvimento infantil, a neurociência para a aprendizagem específico. Então, eu fui buscando conhecimento à medida que eu ia atendendo as crianças e eu ia sentindo a necessidade, né? E sentia que eu não ia poder fazer muita coisa se eu não soubesse mais. Deixa eu aproveitar o gancho e te perguntar como é que o trabalho é realizado com as crianças na clínica, na questão da psicopedagogia, nessa questão escolar, porque a gente sabe muito bem, né, na equipe multidisciplinar, a psicologia vai entrar na questão emocional, a fono na questão de fala e deglutição, a TO em todas as questões aí
funcionalidade, exato. Mas aí a psicopedagogia, explica para a gente um pouquinho como é que é trabalhar com a criança na clínica. Depois eu queria que você falasse também o seu papel de mediador escolar, né? Quero que você fale, mas eu já conheço, porque você já fez muito isso lá na nossa família. Tá. Lá na clínica, é uma clínica multidisciplinar, né? Então, é uma clínica que tem o ABA, o TCC, tem fono, TO, inclusive a minha filha é TO. Ai, que linda! Nossa! Tem TO e tem a psicopedagogia. No programa do ABA, nós temos as ATs, as atendentes, né, terapêuticas, que elas trabalham também com a parte pedagógica, mas é aquela parte pedagógica do pré-acadêmico, né? Habilidades para que a criança consiga se desenvolver na escola, né? Tá. E eu comecei nessa clínica, na verdade, os donos da clínica eram também do Núcleo Conexão. Tá. Eles montaram a clínica, a gente trabalhava em parceria, veio a pandemia, eles montaram uma clínica separada, a doutora Raquel vendeu a clínica e eu fui para essa multidisciplinar, que é o Reinventar. Tá. Lá, eu comecei dando supervisão para o pessoal na área acadêmica. Para os ATs. Para os ATs, exatamente, na área acadêmica. E depois eu passei meus pacientes todos para lá e comecei a atender as crianças da clínica, né? Tá. E quando foi o ano passado, a gente tinha uma pessoa que visitava as escolas, né? Tá. E quando foi o ano passado, eles me procuraram e pediram para que eu fizesse essa parte. Para todas as crianças, porque até então eu fazia só para as minhas crianças, para as crianças que eu atendia. Então, agora eu faço para a clínica toda, tanto da intervenção precoce, quanto até os adolescentes que a gente tem lá. Essas visitas, Fabiana, ela entra no contexto... Muitos anos atrás, a gente ouvia falar exatamente esse termo, mediação escolar, né? Entra nesse contexto de você estar indo lá observar... Primeiro, você tem a observação da criança, do adolescente, das necessidades dele. Eu lembro que, quando foi na época do meu filho, você foi até a escola levar, assim, ele tem essas disfunções, precisa ser trabalhado dessa e dessa forma. Então, numa orientação ali pedagógica com os professores e o coordenador, você conseguiu passar. E, dito isso, também não funcionou de primeira, tá? Porque aí eu entro até num outro ponto sobre a vontade, né? A vontade do profissional em fazer o algo além. Sim. Ele faz pedagogia, ele faz educação especial, ele se estrutura para ser professor de português e matemática. Entrando até num outro subassunto aí, eu já fiz palestras de 2013 para cá, inúmeras, para ir falar sobre TEA nas escolas. E uma das coisas que eu ouço, gente, que eu vejo, são professores que estão ali porque tem que estar ali, porque a diretoria obrigou. Já chegou a ter professor que ficou só o tempo todo ali no WhatsApp, não olhou na minha cara, e teve professor que simplesmente debruçou e dormiu durante a palestra. Então, assim, puro descaso. Puro descaso. Isso você encontra também? Ainda encontro. Tem escolas que são mais acolhedoras, mais cuidadosas, né? Se preocupam com a formação continuada dos professores. Tem escolas que já não são mais, não têm a mínima vontade, vamos dizer assim, de trabalhar nessa, né? Então, a gente tem um jeito de trabalhar lá na clínica, que é o seguinte: a criança passa por uma avaliação. A avaliação do ABA, ela engloba inúmeras habilidades. Entre elas, engloba habilidades de grupo, como que é a socialização dessa criança na escola, como que ela atende os professores quando é chamada, essas questões, né? Então, a gente vai para a escola para fazer essa observação mais direcionada. Tá. Né? Então, eu faço a observação mais direcionada, né? Antes era outra pessoa que fazia, eu passei a fazer. E, mesmo quando eu fazia somente para as minhas crianças, né, que não tinha nada a ver com o ABA, já era uma observação direcionada dessa maneira. À medida que eu vou fazendo a observação e eu vou conversando com esses professores,
com os professores apoio que nossas crianças têm, porque a Prefeitura de Jaguariúna disponibiliza alguns profissionais de apoio. Às vezes é individual, às vezes tem 3, às vezes tem 5, que não é muito indicado, mas quando eles não têm a quantidade, para cada um, eles colocam em grupos para tentar suprir aí a necessidade. Só que aí a gente chega numa questão que a pessoa é limitada. Sim. Ela não vai conseguir atender 5 ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem um déficit de profissional que esteja presente ali na escola. Tem também um déficit de conhecimento, porque nem todos... já foi, uma época atrás, já foram contratados somente profissionais que eram formados na educação especial, né? Então, analisava-se o perfil da criança e o perfil do profissional para colocar um com o outro. Não dava certo, trocava. Hoje não é mais assim. Uhum. Né? Então, assim, eles são é um outro processo seletivo. E, olha, você vai ficar com tal criança. Acabou. Se vira. Nossa, e aí que entra o meu papel de mediadora, vamos dizer assim. Então, esses seriam seus maiores desafios, né? Até Sim. uma pergunta que eu queria te fazer. Dentro do que você... na ocupação que hoje você tem, na sua profissão, dentro do que você desempenha, esses são os desafios. Eu queria que você continuasse falando deles, mas depois eu queria que você falasse o que mais te motiva a continuar tentando superar esses desafios. São grandes desafios esses, porque não depende de mim, né? E não depende também daquela pessoa somente. Aquela pessoa que está ali para ficar com a criança, ela tem... muitas vezes ela tem muita vontade de aprender, de ajudar, né? Eu vejo muitas profissionais que acompanham nossas crianças que elas buscam, elas fazem até mais do que a gente imaginava que poderia ser feito. Sim. E tem outras que... É o oposto, né, né, Fabiana? oposto. Ou não tem vontade, ou está ali por obrigação, está ali porque foi designada, está ali porque precisa do dinheiro. E porque acha que ficar com um é mais fácil do que ficar com 30 numa sala. Então, tem isso também. Né? Então, quando eu vou para a escola, a primeira coisa é ouvir da escola. Então, como está sendo a inclusão dessa criança? Qual é a sua maior dificuldade? O que você está achando mais difícil? Você tem abertura para isso? Eles te recebem abertamente? Sim. Como que é isso? Me recebem Legal, abertamente. Eu não tive nenhum problema em escolas lá de Jaguariúna. Acho que uma que não recebeu, assim, mas assim por questões burocráticas e assim. Na maioria, tanto as particulares quanto as municipais e estaduais, eu sou muito bem recebida. Muito bem recebida. Nossa, que bom, hein? E, assim, tem escolas que depois não conseguem parar de agradecer. Ai, muito obrigada de você ter vindo. Ai, a gente precisava disso. Ai, a gente precisava conhecer mais. A gente precisava disso. Então, eu não faço só também a orientação pedagógica, vamos dizer assim. Eu faço orientação também de manejo de comportamento, né, baseado no ABA, como utilizar as ferramentas, a rotina estruturada. A gente vai montar uma parceria, tá? Onde estiverem me chamando nas escolas, eu vou estar levando a Fabiana para fazer Pode chamar. a parceria, vai ser ótimo. Pode chamar. Algumas escolas me chamam no começo do ano para fazer formação. Se bem que, assim, é pouquinho, mas acho que de grão em grão, sabe? A gente consegue. Mas as escolas estão começando, né? Isso já devia ter começado há muito tempo. Mas meu filho já tem 22. O meu 26. Mas hoje as escolas elas estão sendo obrigadas a se adaptar mais, a ter esse olhar mais inclusivo. Então, na verdade, corretas. O que a Kátia falou, né, e que aconteceu também comigo, da escola pública e particular, e da escola pública atender mais... Eu acho que entra muito... Eu posso dizer isso porque eu fui professora
da rede pública, né? Então, eu posso dizer para você, as escolas públicas, elas fazem muito mais do que as outras, porque existe uma lei. Sim. E os professores da escola pública, eles precisam respeitar a lei. Claro que a gente não tem, né, nunca vai ter o 100%, né? Mas a gente também não pode querer tudo, né, certinho, bonitinho. Agora, as escolas particulares, o que acontece? Ah, mas isso é lei para a escola estadual. Imagina. Isso é lei para a escola municipal. Lei é lei, né? Lei é lei, gente. Até entender, até cair a ficha, Exatamente. né? Então, talvez isso é que tenha dificultado a permanência, tanto do meu quanto do seu, na escola particular. Sim. Entendeu? Sim. Que hoje já não está sendo mais visto assim. Existe a questão comercial também, né? Sim. Antigamente, o diagnóstico de TEA é algo bem recente, né? Por isso que cresceu tanto. Não é que cresceu tanto, é porque Sim. agora tem diagnóstico mesmo, né? Então, assim, a questão comercial fala muito alto. As escolas particulares, né, a sua grande maioria, e talvez todas, é um grande comércio, são clientes e não alunos. E aí esse olhar, né, para algo que vem em maior quantidade, né, quando é pouquinho, você olha e fala assim, não, é algo difícil de implantar, é algo que é custoso, né? Mas quando tem uma demanda grande, agora ou eles se adaptam ou não adaptam. A não tem o que coisa ficou fazer séria, mais, né? A coisa ficou Porque, séria. assim, eu tenho tido boas experiências, né, com escolas particulares ali da região, Olambra, Jaguariúna. Eu tenho tido boas experiências, né? Essas escolas, elas têm buscado mais conhecimento, mais informação. Eles estão mais abertos, né, para receber os profissionais da saúde e fazer uma parceria com a família e o profissional da saúde, porque se não tem essa parceria também não funciona. Sim. Né? Eles têm feito isso. Tem escolas que fazem mais, outras menos, e tem aquelas que são bem resistentes. As mais resistentes que eu vejo em relação à adaptação de material são as escolas que são de redes apostiladas. Ah, tá. Escolas conteudistas que preparam o aluno para vestibular, e que né? vem, e que tem, assim, o material vem impresso, vem a prova impressa, o professor aplica. O professor é aplicador. Existe uma padronização do projeto pedagógico. Isso, e é isso. difícil As escolas que usam esse tipo de material, mas não são vinculadas a essa mecânica, vamos dizer assim, elas vai muito melhor. Tem escola, eu tenho crianças que não compram, a direção da escola fala assim, não compra o material, a gente vai elaborar um específico. Né? Tem escolas que pegam o dinheiro desse material apostilado e montam um material à parte para a criança. Sim. Totalmente diferente. Isso, exatamente. Né? Você não pode pegar um quadrado e colocar todo mundo ali fazendo cabelo quadrado. Tem né? escolas que... Tem criança, por exemplo, que não vai precisar de um material totalmente adaptado. Então, à medida que vai precisando, você adapta aquela atividade, né? Entendi. Aquela avaliação. Mas essas outras que recebem tudo pronto, não, isso a gente não pode fazer. Posso conversar com os professores? Eles não têm tempo. Mas o professor podia fazer uma coisa assim, assim. Não pode, porque fora do horário de trabalho eles não podem fazer nada e aqui eles não têm tempo para fazer. Aí, no caso, as famílias, elas ficam aí à mercê, né? O que acontece, depois de cada atendimento em escola, a gente faz a devolutiva para os pais. E é isso que eu queria perguntar para você, né? Que você dá de dica, de mensagem aí para essas famílias e professores, né? Que eles estão aí precisando dar esse apoio para a criança. A mãe veio de um diagnóstico meio que tardio. A criança está ali no 6º, 7º ano. A gente fala meio que tardio porque a gente já fala em diagnóstico precoce e em observações em bebês, né? E aí, a mãe está perdidona. O que você dá de conselho? A gente chama a mãe, né? Aí eu faço a devolutiva de como foi aquela reunião com a escola. Eu converso com a mãe, passo tudo como foi a conversa, né? E, com muito jeito, eu procuro mostrar para ela
quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Então, tem mãe que faz, eu quero tirar dessa escola. Eu vou trocar de escola. Então, vamos analisar, olha, ele está super bem. Né? É você tem que vai uma tranquilizar pessoa, lá, né? Agora, tem situações que a gente tem que falar, olha, então, não está dando certo por causa disso, disso e disso. Né? Às vezes você até aconselha, então, a mudar de escola. Isso. Mas, Tá. assim, a gente não fala qual escola, a gente fala assim, olha, talvez seria interessante você visitar outras escolas, ouvir outras opiniões, e aí a família que resolve. Sim. Né? Mas a minha experiência enquanto mãe ajuda muito essas famílias. Né? Com certeza. Eles se identificam com o problema, Sim. porque eu tive muito problema com escola. Sim. Né? Então, eu acho eles que a se marca que a identificam. gente traz de mãe atípica, ela parece que dá uma chancela de credibilidade para quem nos procura. Até a mim, como psicóloga, né? Eu também atendo mães e familiares de pessoas no TEA, a gente até já falou isso. E quando você fala, né? Eu sei o que você está passando, não eu imagino. Eu sei o que você está passando. Eu passei, exatamente. Então, parece que você abre até um vínculo para a pessoa conseguir confiar em você, né, Fabiana? Isso, exatamente. Então, assim, essa questão de ser mãe atípica é muito importante no meu trabalho diário. Sim. Porque eu sei como eu vou chegar lá na família, eu sei como eu vou chegar na escola. Porque, assim, a gente é humano. Às vezes, a gente erra, a gente fala uma coisa que não devia, né? Mas o importante é que a gente volte atrás, reflita e analise, né? E bola para frente, né? Então, assim, a gente procura fazer esse trabalho de mediação escolar aí, de orientação da equipe, com mais frequência, né? Agora, no começo do ano, por exemplo, eu vou para todas as escolas, né? Então, eu deixo lá o meu contato, eles têm o meu contato direto, pode me passar o WhatsApp, que eu respondo, enfim. Né? Nem sempre a gente é procurado. Sim. Aí a família vem e fala assim, não, porque lá na escola está acontecendo isso, isso, isso. Mas ninguém avisou. Aí eles estão precisando de orientação, eles pediram orientação. Você tá, mas eu estive lá. Assim, né? Aí eu vou... Dá licença, tem que falar com vocês. Então, mais ou menos isso. Mas, assim... A gente vai no começo do ano, depois no meio do ano, de novo, né? No segundo semestre. Tem escolas que flui, tudo flui. E tem escolas que precisam de um acompanhamento mais próximo, mais pertinho, né? Ali. Ai, Fabiana, está chegando no fim, né? A gente sempre fala, que pena, né, Mari? Que pena, está tão gostoso aqui. Não, e esse é um assunto que dá para alguns episódios, né? Dá para vários, dá para bate-papos. Vamos trazer você mais vezes aqui, com certeza. Aí, antes da gente terminar, a gente sempre faz, né, Mari, duas coisinhas. A primeira, uma mensagem que você queira dirigir aí para as famílias, para as mães e pais, né? Até para os professores, né? Uma mensagem aí do que é tudo isso que você traz, do que é tudo isso que você faz, de tudo isso que a gente conversou. Passa uma mensagem aí para a gente, Fabiana. O que eu queria dizer para vocês é que não desistam. Exatamente. Acho que essa é a palavra. Não desistam. O meu filho, ele chegou na universidade porque eu não desisti. Olha, chega a ser emocionante, arrepiante isso, porque quando a gente recebe o diagnóstico, parece que tudo cai, né? Não, acabou, né? Não tem mais chance. Olha que longitude que ele foi, né? Que coisa assim extraordinária. Então, porque você não desistiu, teu filho aí está em pé. Eu não desisti e eu corri atrás de conhecimento. Sim. Porque assim, quem estuda, quem busca informação, não desistir é isso, né? Não desistir, exatamente. A não ser, né, casos muito extremos. Sim. Mas desistir ninguém desiste agora. Que a gente cansa no meio do caminho. Eu acho que é isso, corre atrás dos seus direitos, busca conhecimento para saber quais são os direitos, o que dá para fazer para ser melhor, né? É isso mesmo. Caminhada menos árdua.
Isso mesmo. mesmo. Aí fala para a gente também. Eu vou primeiro dar minha mensagem para a gente faz juntas, tá Tá bom? bom. Eu ia falar também, você copiou, né? Antes de eu falar, tá tudo bem, mas eu também ia falar isso. Por mais duro que esteja sendo a caminhada, e às vezes até você olha ali, nossa, os filhos dos outros estão indo, mas acho que o meu não tem jeito, não. Não vai dar certo, eu não vejo mais saída. Gente, não desista. Não desista, porque cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa vai desenvolver dentro do seu tempo. E cada autista dentro do seu tempo. Cada pessoa é única, cada autista é único. Então, não perca a esperança, não desista, persista. E como a Fabiana disse, né? Sempre buscando conhecimento, porque você pode ajudar, inclusive, outras pessoas que podem ajudar o seu filho, que não têm o mesmo conhecimento que você chegou a buscar. Né? Então, palavra das duas aqui, não desista, persista. É isso Muito aí. interessante ver a trajetória de vocês duas, porque ela é muito parecida, né? Sim. Uma trajetória muito parecida. Você se tornou psicóloga Sim, para correr atrás também desse conhecimento, Exato. né? Para poder orientar famílias, para poder se regular em casa, encontrar também, né, as alternativas exatamente. na tua vida, né, de mãe atípica. E você também, né, foi buscar o conhecimento e tal. A trajetória de vocês é muito parecida e eu, assim, eu sinto um privilégio tão grande, assim, de estar ouvindo isso. Lembra aquele jargão lá do caipira? Nós trupica, mas não breca? É isso aí. Trupica, mas não Siga em cai. frente. Nós trupica, mas não cai. Exatamente. É isso aí. Né? E fala aí pra gente uma frase de uma música, alguma coisa que você traga do fundo do coração hoje para a gente encerrar. Pode até ler se você trouxe uma colinha aí, tá bom? Fala uma coisa aí que a gente fecha aí com uma chave de ouro aí esse episódio para gente. É uma frase que está sempre aparecendo no meu Instagram, sabe? Que cada criança aprende de um jeito, né? Se a gente não consegue ensinar ela do nosso jeito, então a gente tem que aprender a ensinar ela do jeito dela. Então, assim, não é bem uma frase, mas é muito complexo isso. Sim. Porque cada um é único, cada um é de um jeito, aprende de um jeito. E se o professor ele aprender, ele buscar mais informações e conhecer aquela criatura ali, sabe, a fundo, olhando nos olhos e conseguir motivar essa pessoa, ele vai aprender muito mais rápido. Me lembrou de uma frase de uma mãe atípica que faz muito tempo que a gente não ouve falar. O nome dela é Cíntia Leão, e ela criou essa frase: ensina-me de várias maneiras, porque eu sou capaz de aprender. Então, tem muito a ver com o que você falou. Eu queria falar aqui a frase de uma música, né? Vocês já sabem que eu sempre tenho a música aí perto dentro de mim, e aquela música do Jota Quest, Amor Maior, porque muitas vezes a gente vê dificuldade do autista, do aluno atípico, ter a sua chance de aprendizado de uma forma diferente, porque talvez falte esse conhecimento. Não que a pessoa não tenha amor no que faz, mas falta o amor pela causa. Eu vou ler um pouquinho esse trechinho de música, né? Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito. Ser amor a qualquer hora. Ser amor de corpo inteiro. Amor de dentro para fora. Amor que eu desconheço. Eu quero um amor maior que eu. Que lindo. É o que a educação é para mim, um amor maior que eu. Exatamente, exatamente. Aí, Fabi, foi muito bom ter aqui com você hoje. Nossa, eu sempre aprendo, né? Quando eu converso com você, eu sempre aprendo muito. E aqui, esse espaço é sempre um momento de muito aprendizado, né? E eu queria aí que você passasse agora, né, nesses minutinhos finais. Vamos deixar aqui os contatos da Fabiana para que quem quiser entrar em contato com ela para essa questão da mediação escolar, do atendimento em escolas, passe suas credenciais, as suas redes sociais para a gente, onde a gente pode te encontrar, Fabi. Bom, o meu Instagram está passando aqui embaixo, eu não lembro de cabeça.
E o meu e-mail é fabiburgo08@gmail.com. Eu estou lá no Espaço Reinventar, em Jaguariúna. E é isso, gente. Muito obrigada por essa oportunidade. Que linda, obrigada a você. Obrigada, Mari, por você estar aqui também, né, comentando com a gente. Sempre um Ela sempre prazer. incrementa aqui nosso espaço. E a gente se vê, então, no próximo Pode Pirar. Mas antes, a perguntinha, Mari, a perguntinha que a gente sempre faz no final. Pode pirar? E aí, pode pirar nesse assunto? Explica para a Fabi o que a gente quer dizer com pode pirar. Então, eu acho, meninas, que pode e deve pirar nesse assunto. Né? Porque a gente olha para esse pode pirar, a gente pode. Tem tantas interpretações, né? Pirar de ficar feliz, pirar de ficar. Indignado, né? E ir atrás, né? E o pirar nesse sentido aqui seria isso mesmo, sair da zona de conforto, não relaxar. Não é um assunto que a gente pode relaxar. Né? Tem que pirar mesmo. Nós, como cidadãos, a gente tem que correr atrás de conhecimento dos direitos, né? Garantir que os nossos governantes eles estejam aplicando, implantando e aumentando cada vez mais esses acessos, acessibilidade, né? Acessibilidade, né? Dentro de políticas públicas, que a gente não fique descoberto, né? Então, eu acho que pode, deve, a gente tem que pirar no assunto desse, a gente tem que colocar a voz aí, os nossos direitos garantidos. Pode pirar, Fabiana? Pode pirar. Aê. Pode pirar, sim. Até porque, posso complementar o que ela falou? Por favor. Porque, assim, políticas, a gente tem um monte. A gente tem muitas leis, né, para as pessoas com deficiência. A questão é se elas vão ser implementadas, se elas estão sendo implementadas e seguidas como se deve. Que, infelizmente, a gente sabe que ainda está lá no comecinho, né? Gatinhando, mas isso né? se constrói, então, e pessoas como vocês ajudam nesse processo. Né? Pela história que vocês contaram aqui, não preciso repetir o porquê, mas pessoas como vocês trazem esse engatinhar para um passo mais largo, inclusive para chegar na política pública. Exatamente. Fabiana, muito obrigada, querida. Muito obrigada mesmo. Mari, obrigada por você estar aqui. Obrigada. A gente se vê no próximo Pode Pirar. Obrigado vocês aí que Obrigada. estiveram com a gente até esse momento. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, aquele jabá ruim, né, que a gente sempre faz no final. Ativa o sininho aí para você sempre receber novos conteúdos quando tiver nosso próximo Pode Pirar. Muito obrigada.